Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. O vídeo de hoje eu não vou trazer tantos dados, né? Porque eu tratei um vídeo sobre China já e um vídeo sobre o Trump. Eu fiz 3 vídeos sobre o Trump, né? O mais recente é o que está por trás das tarifas e sobre a China, o modelo de desenvolvimento chinês. Perdão. Então, hoje nós vamos tratar sobre... Nós vamos conversar, tá? Hoje eu quero conversar com vocês porque, como vocês sabem, aqui é o Rascunhos Econômicos, né? Me sigam no Twitter, certo? X, né? É Rascunhos Econômicos, me segue lá, vocês vão achar, né? Me siga lá no X. Ali, eu tô vendo esses comentários, né? Esse mar de gente falando e falando muito sobre guerra comercial. E aí virou torcida de futebol, né? Tem os pró-Estados Unidos e os pró-China. Veja, nesse debate público está tendo muito barulho, né? Muito noise, né? Muito diz que me disse, muita carteirada de opinião. Não, porque eu sou economista, porque eu sou analista da rede XYZ, eu sei isso, eu sei aquilo. Olha, quem eu sou para dar o meu pitaco sobre o que está acontecendo na guerra comercial Rússia, Estados Unidos e China? Eu sou o Léo, né? Eu sou economista. Tenho esse canal aqui, vocês podem ver, eu já tenho quase 50 vídeos. Comecei há pouco tempo, não sou um canal grande, né? Mas eu entendo que eu trato a economia como ciência. E hoje eu quero conversar sobre o que está acontecendo do ponto de vista científico, da ciência econômica. Por quê? Porque está tendo muito barulho, muita torcida, né? E qual é a importância para a sua vida do que está acontecendo entre Rússia e China? Olha, a importância do ponto de vista fático é grande. Isso provavelmente vai mudar o rumo da sua vida. Por que mudar o rumo da sua vida? Se você é um camarada de 18 a 25 anos, isso aqui vai impactar os próximos 8 anos da sua vida. Os próximos 8 anos da sua vida. Se você está na faculdade ou está para entrar na faculdade, isso vai impactar a sua possibilidade de estágio. Se você está pensando em entrar na faculdade, isso pode impactar a inflação e o custo de vida e impossibilitar que você entre na faculdade que você quer. Se você está com 25 anos, né, nessa faixa, você está para entrar no mercado de trabalho, partindo do princípio de faculdade. Léo, mas boa parte dos brasileiros não tem faculdade, ou a faculdade é mais do ponto de vista burocrático. Sim, mas esse canal é de economia como ciência. Então eu entendo que talvez vocês vislumbrem cursar algum curso de ciências sociais, ou matemática, ou até mesmo engenharia para trabalhar em banco, certo? Por que eu estou falando isso? Do ponto de vista fático, isso aqui vai afetar a sua vida. Do ponto de vista prático, do que lhe adianta saber isso aqui? Mesmo se você for um mega empresário, né, um bilionário, isso aqui é a briga contra, é do Partido Comunista Chinês contra o Estado, o estamento burocrático e os maiores empresários do Império Americano, né, dos Estados Unidos da América. O que você, nessa briga de cachorro grande, você está mais perdido que cego em tiroteio. Então, para que conversar sobre isso? Por que tanta gente consome conteúdo sobre isso? Quem é você nisso aí? Por que eu estou batendo nesse ponto? Eu já falei que eu vou tratar isso aqui como ciência. O primeiro da ciência. Olha, o método científico se traveste de muitos métodos, né? Mas eu gosto de uma visão mais tradicional, que é o seguinte. Eu tenho aqui o objeto de estudo. Eu sou o
estudioso ou cientista. Eu quero entender o objeto de estudo por algumas razões, né? Na ciência, nas ciências duras, né? Na hard science atual, você quer entender o objeto da ciência para dele tirar uma técnica para interferir no objeto. Exemplo, eu quero saber como o titânio se comporta numa pressão X, porque eu quero utilizar o titânio para a produção de espaçonaves. Certo? Então eu vou pegar o meu objeto, que é o titânio, e estudar ele sob determinadas condições. Eu posso observar de forma empírica, eu posso pegar, fazer um estudo comparado de estudos que já foram aplicados, posso fazer de forma laboratorial, eu posso utilizar várias técnicas, né? E aí, isso aqui é fazer ciência, né? E aí eu pego, publico, passa por exame de pares, tal. Isso é a ciência moderna. O que é uma ciência, na verdade? O que é a ciência que eu acho que se você não for um cientista prático, né, um laboratorial de ciência duras, para que você precisa estar consumindo esse conteúdo de ciência? Né? Que aqui é um conteúdo científico. O que eu acho que qualquer adulto nessa sociedade de ordem liberal, em que você é dono do peso da sua existência, mas não dono do fruto do seu trabalho, isso para mim é a sociedade liberal. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai te ajudar. Não tô falando que as pessoas têm que se ajudar do ponto de vista de dinheiro, até porque na sociedade liberal tudo virou dinheiro. Mas, da ordem liberal, né? E até a China tá incluso nessa ordem liberal, tá, gente? A União Soviética também estava. Nessa ordem liberal pós Primeira Guerra Mundial, e bom que a ordem liberal venceu, porque as alternativas eram muito piores, principalmente para uma pessoa como eu. Enfim, nessa ordem liberal, no que nós estamos inseridos, a culpa se dissolveu socialmente. Tudo é permitido. Né? A sociedade permite tudo, mas não perdoa nada. Né? Aí você tem a sociedade pós-moderna, que tudo é líquido e que as relações são líquidas, que se você comete um erro, você não é insubstituível. Você virou um fator de produção. Se você comete um erro, ninguém vai estar lá para te ajudar, a não ser as relações sociais pré-econômicas, né? Família, se você tiver sorte. Né? Ou amizade no sentido de camaradagem também, né? Aquelas amizades continuam, tal, né? Léo, por que você está falando tudo isso? Porque nós temos que saber pela ciência, né, o objeto de estudo, mas, principalmente numa ciência social, quem é o estudioso? Onde você está inserido? Onde você está inserido? O observador da fenômena, né? Do fenômeno, do objeto. Onde você está inserido? Quem é você? Do ponto de vista de ciências duras, veja, isso já está subentendido. Por exemplo, experimentos de radiação. Durante muito tempo, no começo, né, muitos cientistas que estudavam radiação acabavam morrendo, porque eles não conseguiam se inserir no experimento. Eles não entendiam que aquele experimento os afetava. Tá? Isso é um exemplo esdrúxulo, mas que eu levo para as ciências sociais. Quando você quer saber, nessa briga, Estados Unidos... Eu tô com Rússia na cabeça, desculpa. Dessa briga China e Estados Unidos, você quer saber o seguinte, tá, primeiro de tudo, ergo sum, quem é você? Quem é o observador? Veja, quem é você? Você é um estudioso da Academia de Ciências Econômicas de Pequim? Ou você é um graduado da London School of Economics, ou você é um estudioso de economia daquelas grandes faculdades americanas, Harvard, e assim vai.
Quem é você? Se você é americano, o que é você? Você é um trabalhador do cinturão da ferrugem? Ou você é um financista de Wall Street? Quem é você? Primeiro de tudo, Léo, mas então você está falando que a verdade é relativa? Não. Não. Eu estou falando para você entender a verdade ou entender o que está acontecendo, você tem que saber de que ângulo você está olhando. Segundo, você tem que entender o que é o objeto, de onde ele vem e quem o colocou ali. Ou seja, você tem que saber a qualidade, a história. A qualidade, a história e a materialidade também, né? Se o objeto existe. Isso aqui é o método aristotélico, tá, gente? Não é o método do Bacon. O que eu quero dizer? Todos os palpiteiros aí, porque palpiteiro palpita, né? Assim como gatos miam, palpiteiros palpitam, né? Eles estão falando assim, os Estados Unidos acabou. Os Estados Unidos acabou. Por quê? A China tá indo... Primeiro que a narrativa é o seguinte, que os Estados Unidos está sendo protecionista, né? Que o Trump está louco e que a China tem uma capacidade produtiva maior que os Estados Unidos. Né? Maior. Bem, primeiro de tudo, tem um vídeo que eu já fiz, 3, inclusive, esse aqui seria o 4 sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o pai da ordem liberal, né? Na verdade, é a Inglaterra, né? Mas os Estados Unidos é onde a elite liberal atlântica se estabeleceu. O que é isso? Você precisa de um mundo livre o suficiente para que a responsabilidade sobre cada pessoa caia sobre cada pessoa e que ela possa ser livre para vender qualquer coisa que ela queira, incluindo a própria alma, certo? Alma não no sentido espiritual, mas no sentido metafísico, tá? A própria opinião dela. Para isso funcionar, os Estados Unidos também têm o monopólio da emissão de dinheiro no mundo. Ah, não, mas o Brasil emite real. Mas o real tem que ser conversível, né? Senão, você quer real para quê? Você quer real para quê? Se você quiser comprar, você tem 5 reais. Com 5 reais eu quero comprar uma latinha de Coca-Cola. Não vai. Ah, mas é lógico que eu compro com real. Compra. Compra. Mas o alumínio que tá ali, o royalty pra Coca-Cola, o combustível que foi usado para aquilo chegar até ali, aquele dinheiro que você tem, na verdade, é um conexo do dólar. E aí a gente entra no yuan também. Por que os Estados Unidos emitem dólar? Por que os Estados Unidos têm um monopólio do dólar? Vem desde Bretton Woods, né, que era o padrão Bretton Woods, né, em que se estabeleceu que uma onça Troy de ouro, agora eu não lembro, tá? Era uma determinada quantidade em dólar e o Federal Reserve iria trocar iria trocar aquela quantidade de dólares por ouro. Então todas as moedas do mundo estavam ancoradas em dólar e assim sendo convertíveis em ouro. Em 1971, se eu não me engano, o Nixon dá o calote americano, em que ele solta e fala: ema, cada um com seus problemas. Eu não vou mais converter o dólar para o ouro. Isso é um calote, tá? E isso gerou várias consequências, que é o que eu tô falando aqui. Gerou várias consequências, mas o camarada que passou por todas essas consequências do calote americano em ouro. Veja, as taxas de natalidade, de casamento, e a capacidade de compra propriedade, o poder de compra intergeracional, um monte de coisa foi afetada negativamente pelo fim do padrão do ouro, pela primeira vez em 3.000 anos. Mas o que um camarada, seja
meus pais no Brasil em 1971, seja um artista francês, né? um camponês, do Sudeste Asiático, um soldado inglês em 1970, o que eles podiam fazer contra isso? O que até deputados e lordes ingleses poderiam fazer contra isso? O que De Gaulle pôde fazer contra isso? Isso foi bom ou foi ruim? Bom e ruim em coisas que não envolvem moralidade, elas são relativas. Tá? Isso aqui não envolve moralidade. Isso aqui é uma decisão econômica. E, bem, impactou muita gente. E mudou o mundo. Tá? Eu acho que nós estamos também num ponto desse. Tá? E, voltando a falar sobre ciência, veja, uma coisa que está me incomodando é um certo ranço anti-americano, né? Que está contaminando todo mundo. Estão perdendo a objetividade, perdão, pleonasmo, sobre o objeto. Gente, eu vi gente falar, né? Aqui eu tentei desenhar a bandeirinha, não deu certo. Eu vi gente falar de que, né, porque eu comecei a falar e eu não falei pra vocês, o que tá acontecendo é o seguinte, né, o Trump colocou 80%, depois a China retalhou com 84%, depois o Trump colocou 100%, e parece que vai ad eternum, ad nauseam, infinito plus ultra, né, até o fim, né, ad secula secularum, né, parece que vai até o fim, né. Bem, o que eu vi os economistas falando é o seguinte, que isso é uma medida protecionista dos Estados Unidos. A China controla a sua moeda. A China sustenta superávites em balança de pagamento durante 10 anos. A China acumulou capital financeiro e produtivo do mundo inteiro através de superávites durante 10 anos. A China controla a entrada de yuan. Como? Controla a valorização do yuan. Como? Reservas internacionais. E caixa de conversão também. Por quê? Vamos supor que a China é um país fechado ao comércio, tá? Primeiro de tudo, o que um chinês vai comprar? O que um chinês compra? Qual é o padrão de consumo de um chinês? Carro, moto, relógio, joias, né? Roupas, comida, claro, né? O que mais? Apartamento, né? Casa. E eletrônicos. Aqui, incluso eletrodomésticos. De onde a China importa comida? Estados Unidos, Brasil, Austrália. Né? Carros chineses. Moto chinês. Relógios. Se for relógio normal, é chinês de marcas europeias, mas é produzido na China. Se for relógio de luxo, suíços ou tipo suíço, em que até o mecanismo é suíço, mas ele vem da Suíça para a China para ser montado na China. Joias, aí que tá o pulo do gato. O ouro e a platina vem da África, né? Mas de minas sobre propriedade chinesa na África, tá? Roupas, China e Sudeste Asiático, mas basicamente China. Apartamentos, evidentemente é chinês. Eletrônicos e máquinas e equipamentos.
né? Máquinas e equipamentos, o apartamento precisa de máquinas e equipamentos, ele vem o básico vem da China, mas alta tecnologia é Estados Unidos e União Europeia, tá? Eletrônicos é praticamente chinês, né? Mas com tecnologia americana e europeia, se eles tiverem coragem de vender lá. Celulares, né, dos eletrônicos, o próprio governo chinês proibiu a compra de iPhones, né? Então veja, os Estados Unidos têm uma corrente de produção com a China de 500 bi, né, de dólar. Dólar, né? É a corrente de comércio. Veja, o que os Estados Unidos vende para a China? O que os Estados Unidos vende para a China? Comida, energia, né? Alguns gás, petróleo, tal, comida e energia, né? Gás, petróleo, tal, comida é soja, carnes, minerais também, ferro, carvão, né? Carvão mineral, esse tipo de coisa. O que os Estados Unidos importa da China? Metais, terra rara, mas olha, a China, eu até arrumei briga no Twitter, no X por causa disso. A China não tem monopólio das jazidas. A China tem, e eu já vou entrar nisso, monopólio sobre a produção, porque a China produz um negócio chamado dumping. O que é isso? Você abaixa o preço de um... Eu já vou entrar nisso, tá? E os Estados Unidos importa da China carros, roupas, celulares, eletrodomésticos e tutti quanti. Os Estados Unidos importa quase tudo da China e a China só importa comida e energia. Tá? Léo, por que você tá falando tudo isso? Veja. Quem é mais dependente aqui? Quem depende mais? Os Estados Unidos dependem mais da China ou a China depende mais dos Estados Unidos? Veja, qual é a pauta de importação chinesa? Comida, energia e bens de high-tech, né? Que a própria China não tem capacidade de produção ainda. E o que os Estados Unidos importam? Os Estados Unidos importam coisas que ele pode importar de qualquer um. Ah, mas o preço. A China produz por um preço muito barato. Mas como a China produz tão barato? A China controla câmbio. Por quê? Vamos supor que eu preciso de 50 dólares para produzir 50 dólares para produzir um eletrônico. E o preço, eu preciso de 50 dólares para produzir um eletrônico na China. E o preço de venda desse eletrônico no mundo é 60 dólares. Tá? Evidentemente, a China tem escala de produção, né? A China produz tanto, que ela já está produzindo a mais da capacidade produtiva do mundo. E aí o que a China pode fazer? Ela teria que migrar para o consumo interno. A China é exportadora. E os Estados Unidos conseguem o dinheiro dele pelo mercado interno. Certo? A China, sendo uma grande exportadora, ela precisa desovar a produção dela no mundo inteiro para conseguir mais divisas e tal. A renda do mundo, o capital do mundo, já está sendo transferido para a China faz 15 anos. Como é que a China mantém isso aqui? Custou 50?
Dólares, beleza. Eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu posso manipular o câmbio para que esses 50 dólares valham para dentro da China muito mais do que deveriam. Né? Vamos supor que o dinheiro chinês deveria valer 2 por paridade de poder de compra. Mas a China faz que ele vale, que eu preciso de 2 yuan para comprar $1, por exemplo. Por paridade de poder de compra. Mas o Partido Comunista Chinês, através do Banco Popular da China, fala que eu preciso de 4. Ela desvalorizou em 2 vezes. Ou seja, esses 50 dólares na China por paridade de poder de compra deveria valer 100 yuans. Por exemplo. Mas, por culpa da desvalorização, cada 50 dólares compram 200 yuans. Isso permite uma melhor possibilidade de exportação. Isso também pressiona as importações de comida e energia e bens de alta tecnologia. Mas aí, o que o governo chinês pode fazer? Subsídio. Que é você aplicar, você pode fazer tanto subsídio como um ótimo de Pareto, né? Em que você acha um ponto perfeito entre a máxima, né, a desvalorização ideal e um preço ideal para você manter esse equilíbrio sensível, né? O qual é o melhor ponto, que ele não esteja tão desvalorizado que isso afeta as matérias-primas e que ele não esteja tão valorizado que afete as exportações. Mas os Estados Unidos vivem de mercado interno. E o dólar nos Estados Unidos é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque os Estados Unidos emite a divisa mundial. Ah, mas ele emite a divisa mundial pelo imperialismo americano? Não. Desde 1971, não existe. O Bretton Woods acabou. Não tem mais a parte monetária. Tem as instituições, o FMI e tal, mas a parte monetária acabou. Não tem mais. Então, por que todo mundo continua aceitando dólar? Porque todo mundo quer continuar aceitando dólar. É lógico que tem aquele negócio, né, que a família Saúde da Arábia Saudita tem um compromisso com os Estados Unidos, que enquanto eles continuarem vendendo petróleo em dólar, os Estados Unidos vai continuar defendendo a família Saúde para que ela fique no poder ad eterno. Sim, tem aquele negócio que o Saddam, quando ele quis vender petróleo em euro, os Estados Unidos reclamou, tal, tudo bem. Mas o importante é o seguinte, por que o dólar é a moeda do mundo? Porque ele tem um negócio que é conversibilidade, ele é conversível em todas as moedas o aceitam, tanto todas as moedas o aceitam, como todas as pessoas do mundo aceitariam dólares. Se não no dia a dia, é muito fácil você... isso é a conversibilidade. E a conversibilidade também que é muito fácil tirar e colocar dólares no mercado americano. E ela é uma moeda 100% conversível. E fora também que a segurança desses ativos, por mais que seja fiat, nos Estados Unidos é muito grande, porque é uma segurança acumulada como se fosse um juros sobre juros. Como todos os ativos e o sistema financeiro em si, o SWIFT, os bancos e milionários de todo mundo uniram-se, né, parafraseando Marx, para mandar dinheiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, não é que os Estados Unidos importa a poupança mundial, mas os detentores da poupança mundial escolhem deixar o dinheiro lá, mesmo com juros baixos, né? Então, o desenho do dólar é muito fino, né? Na verdade, ele foi desenhado pela própria natureza, vamos dizer assim, né? Porque, por mais que houve algumas decisões, a forma da aceitabilidade do dólar é um lugar, né? Porque como eles são a superpotência militar, a superpotência tecnológica, né? De soluções econômicas, né? É um país de navegadores, né? Mercadores navegadores. Eles conseguiram a respeitabilidade sobre a sua divisa, né? E a China, o yuan, ele não é conversível. A caixa de conversão da China, né, que transforma yuan em dólar, ele não é flutuante. Ele não é conversível, você tem restrição de tirada. Existem caixas de conversão também em Brasil de reais para yuan, mas é muito complicado porque, veja, as commodities são dadas em dólar.
Então, na verdade, você só está trocando, mas você sempre tem o valor referência, né, em dólar. O Brasil é responsável por apenas 1% do comércio mundial. Então, é difícil. É difícil que a China... É difícil esse mito da desdolarização. A moeda que chega mais próxima de ameaçar o dólar é o euro. Por quê? Por conta da ordem liberal e das instituições tipo OTAN, esse tipo de coisa, você deixar dinheiro com o governo da Alemanha, ou até com o governo da Alemanha, com o governo da França, né, é o mesmo risco de você deixar nos Estados Unidos. Estou falando de títulos, né, de liquidez. Você tem uma complementariedade, né, um complemento entre a economia americana e a economia europeia, que é muito sinérgica. Mas o euro não quis alcançar isso aí. Talvez os Estados Unidos pudessem se levantar contra a Europa, fazer uma série de coisas para boicotar, e a própria Europa sabe que eles não querem ir por esse caminho. Mas o yuan, ele não tem conversibilidade, não tem segurança jurídica na China. Não há. E eu acho que a própria China não quer um ônus de ser a moeda do padrão mundial. Se a China quer derrubar o dólar, talvez seria alguma coisa entre cripto e ouro. Algum ativo que a China, porque a China tem dinheiro para isso, em que a China pudesse ter o monopólio, no sentido de que ela fosse dona de praticamente metade das reservas de cripto ou de ouro, e ela fizesse todo o padrão em ouro ou em cripto. Mas aí você tem o problema do aumento da base. Mas aí dá para desenhar, dá para fazer. Ainda mais com o dinheiro que a China tem. E o negócio é o seguinte, os chineses são muito mais inteligentes que eu, e eles têm uma burocracia muito boa, eles devem estar pensando nisso aqui. Mas tem muitos ônus, gente. É muito melhor deixar isso com os Estados Unidos. Não é tão bom assim você não ter o pecado original, né? O pecado original da economia é você não emitir a moeda conversível, né? Os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos... A garantia sou eu, né? Nos Estados Unidos. E por que eu tô falando tudo isso? O pessoal tá falando de que os Estados Unidos têm um problema, tem um calcanhar de Aquiles, de que a China tem não. Acho que é um tri. Vamos dizer que é um tri. Acho que é um tri. Ou 500, mas vamos falar que é um tri de dólares em títulos do Tesouro Americano, né? A China, como eu fiz aí, vamos supor, esses números eu não tenho, eu pesquisei, mas agora esqueci. Tá. Vamos supor que eles tenham um tri de dólares em títulos americanos. Eu acho que não, porque a dívida americana não é isso, né? Vamos pôr 100 bi, vamos pôr aqui, um tri, beleza? De dólares em títulos dos Estados Unidos. O que são isso? É a reserva internacional chinesa, tá? O que o pessoal tá falando? A China poderia fazer com esses títulos que ela tem o mesmo que ela faz com os carros. Porque, por exemplo, existem fábricas chinesas de carros elétricos que competem com a fábrica americana de carros elétricos. Como eles fizeram? Eles começaram a ir em mercados, que aquela fábrica americana começou a ir, e vamos supor que o custo do carro era 100 mil dólares. E para a produção na China era 150 mil dólares. O que acontecia? A China permitia vender a 70 mil dólares para conquistar mercado, impedir o aumento de escala da fábrica americana. Você conquista o mercado, você impede que outros países entrem, porque esse cara está produzindo 30%, está vendendo 30% abaixo do preço de custo dele, que já é mais alto, o preço de custo dele já é mais baixo que o meu, mas ele está produzindo com o preço de custo mais baixo, isso queima o mercado. Eu não consigo entrar. De quem é a culpa disso aqui? O senhor Luiz Inácio, nos anos 2000, 2003, eu acho, teve tem a Organização Mundial do Comércio, certo? A China queria entrar na Organização Mundial do Comércio
para ser aceita como uma economia de mercado. Né? Houve uma série de discussões, tal, e o Brasil naquela época tinha muita influência diplomática. Hoje não tem mais, mas naquela época tinha muita influência diplomática. E a China queria entrar na OMC, por quê? Porque aí os outros países que estão na Organização Mundial do Comércio teriam que tratar a China pelas regras da OMC. Não poderiam fazer dumping na China, não poderiam impedir importações da China, não poderiam cobrar mais de 20% de impostos de importação, não poderiam colocar taxas diferenciais. E ainda que a China, naquela época que a economia era melhor, ela poderia ser tratada como menos favorecido. Em que a China poderia cobrar 40% de importação da Alemanha, mas a Alemanha só poderia cobrar 20% da China, por exemplo. Esse é o regime do menos favorecido, coisa que o Brasil não está mais. O seu Luiz Inácio utiliza todo o lobby que ele tinha em países muito bons do mundo, né? Angola, Moçambique, lugares maravilhosos. Angola, Moçambique, Líbia de Gaddafi. Esses lugares muito bons. Para que na OMC a China fosse aprovada como uma economia de mercado. Por quê? Porque era o começo do boom das commodities. Isso aqui destruiu as fábricas têxteis do Brasil. Que eram, olha, e vocês vão falar, mas é porque... Não, mas as fábricas têxteis do Brasil eram muito competitivas. Muito competitivas. Eram fábricas muito boas. E eram fábricas que davam trabalho para fábricas americanas e europeias. Eram fábricas boas. Né? E muitas delas no nordeste do país. O que aconteceu? A China começou a trazer, vamos supor, um carregamento de tecido que o custo de produção na China era $100. No Brasil, o custo de produção era $120. Né? Certo? O custo de produção. Só que no Brasil, aqui era $120 dentro do Brasil. Não tem problema, porque a gente tem taxa de importação, tem tudo, tem isso, tem aquilo. O que a China fez? Ela vendia esse tecido por $50. Tem denúncias no OMC disso. O Brasil começou a processar, depois voltava atrás, fazia um acordo, tal, podia pôr compensação, mas até aí você destruiu as fábricas têxteis brasileiras. Eu não estou falando de protecionismo. Eu estou falando de igualdade. Dumping não é comércio. Dumping é imperialismo. Mas o consumidor tem direito a comprar mais barato. Veja, o consumidor tem direito a comprar mais barato, evidentemente. Mas é mais bonito, então, ele comprar carga roubada. Porque dumping destrói países. É um movimento imperialista. Certo? Muito bem. Quem aprovou isso aí? Quem aprovou isso aí? Da reunião da OMC, rodada de Doha ou Montevidéu? Bem, com lobby do... Não foi o seu Luiz Inácio, evidentemente, foi do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Certo? Por quê? Porque a Fies, né, a Fiesp, achava que iria conseguir exportar para a China carros. E aí falou, que os têxteis... Bem, enfim. Agora, desse $1 trilhão que a China tem, o que o pessoal está falando? Que a China poderia vender esses títulos públicos americanos por um valor 50% abaixo do que eles valem, e isso destruiria o dólar. Desculpa. Por quê? Qual é o mecanismo? Se eu tenho $1.000 em título público, título. Se eu tenho $1.000, o valor de face. Vamos supor que eu comprei, para ficar mais fácil, tá? Que eu comprei por $800. Né? E eu vou receber 1.000. É 20%. Não, é mais que 20%. Porque, na verdade... 800 mil... mais ou menos.
Mil. É 25%, né? Eu vou receber 25% de juros por 20 anos. Tá? Eu paguei R$ 800 no título do Tesouro Americano nos anos 2005, por exemplo. E em 2025, eu vou receber $1.000 por aquilo que eu paguei 800 em 2005. Beleza? Beleza. Isso aqui é um título... Esse é mais simples, tá? Que eu não quero fazer muita conta, porque vocês não gostam, o vídeo fica chato. Tá? Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Que vantagem Maria leva, ou a China leva, de pegar... Vamos supor que eles têm 1 tri, não é tudo isso, ou seja que seja, mas enfim, eles têm 1 tri de dólares em título. Por que eles pegariam um título que está rendendo 25% em 20 anos, por exemplo, que eles venderiam a mercado para perder num deságio 50%? Ou que seja 10%. Porque eles torrariam reservas. E o que eles receberiam em troca? Eles venderiam o título, que vale $1.000. Eles venderiam por $800. E o que eles receberiam por isso? Dólares. Na melhor das hipóteses, libras e euros. Melhor das hipóteses. Por que eu quero destruir uma moeda? Eu vou vender tudo que eu tenho de reserva daquela moeda, eu vou pôr no mercado para baixar o preço daquilo e eu vou receber em troca moeda. Se a China quiser começar a vender títulos do Tesouro por ouro, tá? Por Bitcoin, pode ser, por propriedades, pode ser. Agora, a sua intenção é destruir a moeda fiat e você vai receber em moeda fiat? Não vejo lógica nisso aí. E outra, isso não destruiria também, né? Porque vamos supor que a China tenha 30% da dívida americana. Não é tudo isso, mas vamos supor. 30%. Eles põem para vender. O que vai acontecer? Investidores vão comprar com deságio, vão pagar para a China, vão dar dinheiro para a China, esses investidores vão perder liquidez, a China vai ficar com super liquidez e esses investidores vão estar lastreados em tesouro americano, em bondes. Se o Tesouro Americano entende que esses bondes tiraram muita liquidez do governo, quantitative easy. Isso vai destruir. Não exatamente, porque de fato esse dinheiro está saindo do mercado. Se você tem uma quantidade, ou se a China começa a fazer de destruir o sistema bancário americano, querendo vender esses títulos, eu estou dando 50% de desconto na taxa de juros, né? Ou seja, eu aumentei os juros em 50%, por quê? Porque se essa coisa vai me render 1.000, eu tenho que pagar 800, eu vou receber 25. Só que agora a China faz o seguinte, me paga só 400 e daqui 20 anos você vai receber 1.000. Gente, isso é mais de 100%, certo? Quase, mais ou menos. Beleza? Isso dá 50 e tantos por cento. Beleza? O que o governo americano pode fazer? Simples. Ele aumenta a taxa de juros para ele. Mas o governo americano aumentando a taxa de juros vai pressionar a economia. Mas aí a China vai ficar com uma grande quantidade de dólares. O que ele vai fazer com esses dólares? Deixar mofando? Vai deixar mofando? Porque os juros em si aumenta a inflação financeira. Por quê? Referencial, na verdade, né? Porque você deixar o dinheiro parado, como você tem uma taxa de juros constante muito alta, aquele dinheiro tende a valer menos, mesmo que não haja inflação de preços, tá? Isso é um fenômeno um pouco complicado, um pouco heterodoxo, mas existe nessas proporções, tá? Nessas proporções existiriam. Então a China vai deixar dinheiro parado? Aí o que a China vai fazer? Não, ela vendeu para dar um susto, vai fazer que nem o Barão de Mauá, agora vai entrar comprando.
Beleza, entra comprando, os títulos voltam, o governo americano segura, aumenta o compulsório, acabou. Os Estados Unidos têm uma coisa que o Brasil não tem, né? Poder fiscal. Os Estados Unidos não caiu na armadilha fiscal. E o seguinte, os Estados Unidos, a taxa do bonde, ele não é taxa de referência. O instrumento monetário dos Estados Unidos é diferente do instrumento fiscal. É que vocês acham que o Brasil que o Brasil é padrão. Não é. É o que eu tô falando aqui. Por que vocês querem saber tudo isso? Isso são coisas complexas. E o que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. A China não está cabendo mais na ordem liberal, porque ela está destruindo mercados e acumulando muita riqueza de uma forma predatória, né? O que os Estados Unidos e a elite americana estão aceitando? Ah, mas a bolsa americana perdeu meio trilhão. Tá, recuperou. Isso aí é Bitcoin de rico. Não se preocupa não. Isso aí não tem problema não. Sai e volta. É impacto. Mas o mais importante é o seguinte. Se os Estados Unidos ou o mundo, no entendimento do Trump e do pessoal que está com ele, se continuar nesse caminho, a China vai ser dona da capacidade produtiva mundial. Então algo tem que ser feito agora. Eles estão certos? Eles estão errados? Se eu fosse americano e um burocrata americano, era esse o diagnóstico que eu teria e as ações que eu tomaria. Se eu fosse um chinês, né, que é um negócio que eu falei do objeto, o que eu faria como chinês? Como chinês? Conversaria, abriria mão de algumas coisas e trocaria tecnologia. Para não precisar mais para não ficar preso nisso aqui. Por quê? Os Estados Unidos podem parar de comprar da China amanhã. Ah, mas o preço vai subir. Gente, se o preço subir muito, duas coisas vão acontecer. Você vai transferir capacidade produtiva para outro país. Vamos supor que tudo que a China produz, os Estados Unidos resolvem começar a consumir do Brasil. Você está transferindo capital fixo dos Estados Unidos para o Brasil para a produção a partir da importação. Como? Ah, não vai ter investimento de fábrica. Não, mas você vai entrar, mas é que Brasil é Brasil, né? Mas teoricamente entra mais capital aqui, você consegue aumentar a capacidade produtiva. E nisso, o Brasil pode, ou qualquer outro país, desvalorizar a taxa de câmbio de uma forma legítima, né? Que é apenas a partir de liberalização do mercado de câmbio, né? Para aumentar a exportação. Para competir. Porque com o câmbio chinês 2 vezes mais baixo do que ele deveria, taxas de 100%, 140% também não faz sentido. Porque o câmbio não é flutuante. E você tem dumping. Você tem monopólio de cadeia de produção. Fora outras práticas da cadeia de comércio marítimo. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que eu tratei de forma científica, acho que eu cumpri o meu objetivo. E esse vídeo ficou longo, mais longo do que eu gostaria. Mas é isso, eu tratei com ciência econômica. E eu peço, gente, que... Quem sou eu para pedir isso para vocês? Mas curtam, compartilhem com o pessoal, conversem sobre esse tema aí. Eu fiquei muito contente com um inscrito aí, me marcou num post lá no X, né, lá no X, conversando com uma outra pessoa lá, ele falou, não, mas o Rascunhos Econômicos disse que o que os Estados Unidos quer é a Europa. Sim, vai resolver também. Ah, mas a Europa propôs 0% livre comércio. Mas o problema, eu falei para vocês, não é a taxa europeia. A taxa europeia alfandegária não é tão alto. O problema são as tarifas não alfandegárias. É padronização, é uma série de coisas. E isso a União Europeia não vai abrir mão. Né? Que é quantidade de poluentes, esse tipo de coisa. Tá bom? Então, pessoal, curtam, compartilhem. Conversem sobre esse canal aqui. Eu tô muito contente com esse projeto. Às vezes eu fico meio triste, porque... triste não, né? Chateado que vídeos que eu acho que vão muito bem não vão tão bem. Vídeos que eu não dou tanta importância vão melhor. Curtam, compartilhem. Tá bom? Eu sou apenas um economista, professor. Speaking out, né? Falando que eu
sobre incoerências que eu vejo nesse mundo falante chamado internet, tá bom? Abraço, pessoal, fiquem com Deus.